E Maceió, nossa cidade, com sua arquitetura linda, nossos prédios antigos, nossa orla, com seus arranha-céus modernos, seu povo hospitaleiro, suas praias maravilhosas, uma gastronomia de dar inveja a muitos estados da nossa federação e um comércio de encher os olhos, mas um local onde o nosso trânsito sofre com a falta de estrutura, sem perspectiva de um dia se tornar mais humano e não tão caótico como vem ao longo dos anos. Maceió, com seu trânsito muito carregado, vai levando a vida como a maré que banha sua costa, devagar e sem pressa. Nosso documentário vem para mostrar um pouco de nossa capital, do nosso trabalho como peritos de trânsito e também como pessoas que durante mais de 50 anos estiveram nas ruas, diuturnamente, fazendo levantamentos periciais de acidentes de trânsito. Levantamentos estes que não escolhiam hora, local ou classe social. Muitas vezes, tínhamos que descer barrancos ou entrar em córregos para que o nosso trabalho fosse realizado, com uma certeza de que seria interpretado de forma certa por juízes, advogados e partes interessadas, pois os veículos repousam muitas vezes em locais como citei há pouco. Temos situações de risco, como agressões, pessoas insatisfeitas com o laudo apresentado, situações insalubres, de estarmos expostos ao sol, chuva, sereno e termos nosso relógio biológico mudado, pois todos nós já estávamos acostumados com o regime de trabalho de 24 horas e descansar 72 horas. Ao longo de mais de 50 anos atuando em Maceió, a perícia de acidentes de trânsito passou por várias administrações que, com suas ideologias, seus acertos políticos, sempre enxergaram este setor do Detran Alagoas como a vitrine da repartição, pois o Detran fechava suas portas às 13 horas. Mas a sociedade tinha a quem recorrer fora deste horário. Hoje, uma administração que não vê o serviço de forma técnica, realizada por vários técnicos e auxiliares, o extinguiu, que de certa forma fará falta, não para a sociedade de modo geral, mas para alguns segmentos que lidam direto com o serviço que o Detran deixará de prestar. Faremos agora uma reflexão do que fomos para a perícia do Detran Alagoas, nas palavras do perito de trânsito Enoque Durval. Assim, estamos mudando. Aos colegas da perícia, uma reflexão. Gostamos do nosso ofício, mas parece que não fizemos com o que há de melhor em nós. Impressionamos pessoas qualificadas que fazem o que fazemos, mas não encantamos a nossa casa. Minaram-se nossas condições de trabalho, mas continuamos a fazê-lo com o mesmo zelo. Fomos taxados de privilegiados, e mesmo sofrendo perdas, privilegiamos o que sabemos fazer de melhor: a busca de causas de acidentes. Fomos os olhos da justiça, a coragem de polícia, a perspicácia de um investigador e a dedicação de um sacerdote. Mas fizemos com amor por uma causa que sabíamos estava morrendo. Estávamos sendo vencidos, não pelo cansaço de plantões fatigantes com equipes reduzidas, mas pela contínua depreciação da função de perícia na nossa autarquia. Olho para trás e vejo como mudamos. É claro que o tempo nos levou à juventude, mas não foi só ele que nos levou à saúde. Aprendemos a dormir diferente. Muitas vezes o fizemos com a roupa de rua, pois chegávamos de acidente na vez de sair para o próximo. Chegamos a cochilar em pé como cavalo e a deitar como uma pedra. Quantas vezes nosso almoço virou janta e comíamos os dois na mesma sentada. Quantas ameaças sofremos na rua devido ao nosso trabalho. Poucos conseguem imaginar o que é fazer um levantamento numa noite chuvosa e em local pouco hospitaleiro. Quem nunca por pouco escapou de um atropelamento ao fazer um levantamento?
e nunca enfrentou a ira de um usuário insatisfeito. Apesar do porvir, devemos nos orgulhar do que somos. Somos muito mais do que alguns de nós pensam. Apesar de tudo, acreditem, estamos entre os melhores. Um fraterno abraço a todos da perícia. Enoque Durval. Senhoras e senhores, não temos muito o que dizer diante das palavras do perito Enoque, mas nossos companheiros ainda tiveram forças para deixar seu depoimento, para que possamos nos lembrar que a perícia do Detran não morreu, e sim está adormecida, aguardando que um dirigente se sensibilize e faça com que ela retorne às suas atividades, que jamais deveriam ser tiradas da sociedade alagoana. Agradeço as pessoas que deram seus depoimentos para a elaboração deste documentário. Pessoas que de forma direta, como ex-peritos de trânsito, ex-diretores do Detran, corretores de seguros e etc. E de forma direta, como vários peritos que de certa forma contribuíram para que este setor da perícia não fique só na lembrança, e sim desperte do sono, que o colocaram visando algum lucro na criação de um outro segmento. A importância da perícia do Detran e a perícia em geral, né? Nós sabemos que a perícia é dividida em várias áreas, mas principalmente nesse momento eu trabalhei muitos anos na parte de engenharia, na parte de sinalização, e fui resgatado para a perícia do Detran. No primeiro momento foi um pouco difícil, mas depois dos cursos, aprimoramento, vi a importância da perícia em um acidente de trânsito, como pode, até perante os levantamentos, a estatística, né, salvar vidas, campanhas, né, através do levantamento do número de acidentes com vítima ou sem vítima, a importância da perícia em um departamento de trânsito para toda a sociedade. Primeiramente, a perícia são divididas em várias etapas, né? Se for falar no deslocamento, na chegada do local do acidente, isolamento do local, porque um mau isolamento pode acarretar em até outro acidente, até mais grave do que o acidente que se encontra no local. E o perito em acidente de trânsito ainda tem até uma técnica, que no local pode acontecer o quê? Do perito ser um psicólogo, até um delegado, é tudo que o juiz, até no momento, para tentar amenizar a situação. Por isso que eu acho a importância, né, da perícia em todos os aspectos, assim, até legal também, até para para um bom levantamento, né, os cursos também, né, que nós temos aqui, principalmente o pessoal da Eu consigo para não chorar, né? A gente falar num serviço tão importante quanto a perícia, que eu estou na perícia desde novembro de 2006. Já há um bocado de tempo, um bocado de experiência, um grupo profissional impressionante, de um conhecimento técnico muito vasto, e que todo dia a gente tem experiência nova, não é um serviço rotineiro. Todo dia a gente tem uma experiência nova aqui, aprendendo, discutindo, debatendo. Então, não existe um conhecimento pronto, a gente constrói ele no dia a dia. E essa capacidade técnica que hoje o grupo apresenta é imensa.
imensa mesmo. Para se formar um grupo nessa qualidade, nesse nível, demora muito. O que a perícia de trânsito ela se propõe no trabalho que ela apresenta é justamente levar para a sociedade de uma maneira imparcial e idônea a solução ou o caminho para resolver os impasses no âmbito do trânsito, que na verdade nos outros estados, a gente andou conhecendo alguns estados, o trabalho de alguns estados é completamente diferenciado, porque nós realmente realizamos uma perícia técnica, um laudo técnico, é avaliado questões de via, de sinalização, de conduta do condutor, do pedestre. Então é um trabalho totalmente diferenciado. E aonde a gente passou nesses últimos tempos e fazendo cursos, se capacitando, conhecendo outras pessoas da área de trânsito, todo mundo realmente fica impressionado com a qualidade do nosso serviço, a profundidade que o nosso serviço tem, porque ele não é apenas um boletim de ocorrência, ele é um laudo técnico. Então é lamentável que hoje a gente pegue esse conhecimento que foi adquirido nesses quase 50 anos, não por esse grupo, mas por parte desse grupo há muitos anos, e outras pessoas que já vieram, antecederam esse grupo atual da perícia, e seja praticamente jogado no lixo, porque o Detran não apresenta uma outra área que utilize, que aproveite esse conhecimento para nada. Então a gente hoje, eu particularmente, como tive quase 5 anos à frente da perícia como gerente, me sinto descartada. Esse é o sentimento, que a gente foi descartado pela administração como não sendo necessário, como não sendo, não sei, a gente é dispensável, essa é a verdade, e pra gente hoje isso é muito triste. Oi, meu nome é Enoque, sou funcionário da Detran desde 2002, aprovado no concurso de 2001. Quando eu entrei aqui no Detran, a minha primeira lotação e única durante esses 12 anos sempre foi a perícia de acidente de trânsito. A área de trânsito era uma área que eu não tinha muita intimidade. Quando a gente começou a trabalhar com a perícia, a gente começa a pegar amor por essa área. A gente vê que é preciso ser feito muitas coisas para que possa melhorar a situação do trânsito aqui em Maceió e aí também para o Brasil inteiro. O nosso trabalho é um trabalho singular. Nós tivemos a oportunidade de conhecer outros estados, fazer curso em outros estados da região sul, inclusive, sul e sudeste, e quando chegamos nesses lugares onde fazia o curso, a gente percebe o quanto nós estamos bem situados quando falamos em termos técnicos. E uma outra coisa que impressiona é que a gente surpreende os técnicos desses outros estados quando eles passam a conhecer como é que funciona o nosso trabalho, a nossa perícia. A atividade da perícia, a princípio, é a busca da causa de acidentes de trânsito. O perito, quando chega no local do acidente, ele faz um estudo do local, né, das avarias, das avarias dos veículos, vestígios, e aí a partir daí ele busca estudar o acidente, não desprezando outras infrações de trânsito que possam ter ocorrido no local. É um trabalho cansativo, né, que exige esforço físico e mental, mas é um trabalho que no final de cada levantamento a gente percebe que é uma coisa gratificante, onde a gente passa a ser um elemento essencial para que seja feita a justiça, né? Então a prova é que o nosso trabalho ele recebe o respaldo tanto por
Judiciário, como também dos membros do Ministério Público. Como eu estava falando, esse trabalho é um trabalho enfadonho, porque a gente passa por períodos em que a gente se priva de sono, né, tem que ficar acordado às vezes até a noite toda, quando o plantão é pesado, até a noite toda sempre em levantamentos. A gente se envolve no meio quando a gente vai fazer um levantamento, se envolve no acidente, a gente se mete em uma situação de estresse, de conflito muitas vezes entre as partes. E o nosso trabalho, ele visa principalmente criar condições para que a justiça seja feita nessas situações. O nosso trabalho também, a população tem dado respaldo, né, pelo nosso trabalho, quando a gente chega nos locais de acidente. Então, no nosso levantamento, a gente várias vezes a gente escuta o pessoal onde eles se dirigem a gente parabenizando pelo nosso trabalho, né? E é justamente esse trabalho que, segundo a portaria aí da direção do Detran, né, que a partir de 1º de março ele vai ser extinto, né? Aí a gente pergunta como é que a população, que a sociedade aqui em Maceió vai poder ser atendida da forma que está sendo atendida por nós que prestamos serviço, né? A perícia Detran existe há quase 50 anos, né? Então é justamente isso que a gente fica perguntando, como é que vai ser esse trabalho a partir de março. Eu sou Douglas, servidor do Detran, Departamento de História de Alagoas, desde 1985. Guardei do ano de 1987, faço parte do setor de perícia do Detran. Quando eu ingressei na época do então delegado de polícia Paulo Leão. E ao longo dessa data, comecei a aprender a gostar, me qualifiquei, me aperfeiçoei, fiz cursos na Academia de Polícia Civil, na Academia de Polícia Militar, fiz curso de instrutor de trânsito, de examinador, onde busquei sempre o melhor para o setor de perícia, para a sociedade, para o povo em geral. Fazer perícia não é fácil, é árduo e é um trabalho que requer carinho, dedicação, força de vontade. Ao longo desses 27 anos praticamente aqui na perícia, passamos por certa dificuldade na vida. Solicitamos equipamentos, materiais para que pudéssemos oferecer o que há de melhor, qualidade, eficiência e excelência no nosso trabalho. Estou como chefe deste setor desde agosto de 2008, que venho como chefe deste setor, onde, como já falei anteriormente, me dedicando, buscando o melhor, tentando interagir para que o setor progrida e dê uma resposta imediata à sociedade. O bom do setor é que, além de nós trabalharmos com perícia, nós temos um mecanismo para buscar, estudar as causas e se evitar que o trânsito mate tanto quanto vem matando. Nosso trânsito ele é muito violento, ele não perdoa, ele mata ou deixa suas sequelas. E o nosso setor é interessante que nós temos como buscar, junto com o trabalho, onde foi proposto isso para as administrações, para os gestores, de fazermos um estudo dos locais de acidentes, para a partir daí termos
conhecermos o que há, o que é que acontece, o que é que está faltando. Tem sinalização? Tem, mas por que está acontecendo o acidente? O que é que falta? Mas infelizmente esse nosso projeto não foi aceito. Não foi aceito porque não atende aos interesses. Eu vou encerrar com um lamento que durante praticamente 27 anos aqui neste setor, a gente vai se despedir com o setor sendo acabado, colocando um ponto final no setor, que é um setor que eu amo, não só eu, como todos que fazem a perícia do Departamento Estadual de Trânsito. Perícia há mais ou menos uns 8 a 10 anos, né? E estou no DETRAN desde 95, né? E infelizmente no momento, não é um momento muito propício a falar sobre a perícia, uma vez que nós estamos passando por um momento muito difícil, né? No sentido de, vamos dizer, a falta do reconhecimento do nosso trabalho. Eu costumo dizer aos colegas de trabalho que o que me constrange, né, não é o fim da perícia, a transferência da perícia não está terminando, ela está sendo transferida para a SNTT. O que me constrange é que não existe uma justa causa, né, para que esse trabalho nosso seja transferido, né? Porque eu tenho analisado sempre que nós somos sempre honestos no nosso trabalho, nós somos sempre íntegros, né? Nós vestimos a camisa da perícia, nos arriscamos muitas vezes, né, para fazer um trabalho que seja à altura, né, da sociedade, à altura da nossa competência. E hoje eu posso dizer com toda certeza, né, sem nenhuma justa causa, por a determinação de um superior, e ninguém sabe até quando, né, e nem como ele começou a pensar nisso aí, e a determinação dele foi simples, cruel, dura e resumida. Ele simplesmente achou que a perícia tinha que transferir, né, ser transferida, porque ela não acaba. Ela está sendo transferida para uma outra competência, que é a competência municipal, mas que nada impedia que nós tivéssemos uma parceria com o órgão municipal. Foi isso foi feito, foi pedido, foi solicitado, mas infelizmente o nosso diretor, né, na época, ele achou por bem, né, segundo ele, a perícia do DETRAN não mais existe, né? Leva em consideração a perda, né, do companheirismo, né, da união, da família perícia, mas também não podemos enganar a nós mesmos que o que está mexe muito é a parte financeira, né? Hoje nós temos um grupo de quase 30 pais de famílias que se programam dia a dia com o que recebem na perícia, né? E do nada esse dinheiro vai nos faltar. O que mais me constrange, eu sempre pergunto a mim, eu me analiso como perita, né? O que é que eu fiz? O que é que nós fizemos, né? Para chegar a um fim assim tão marcante, um fim tão drástico, né? E deixar tantos pais de família agora, né? A maioria já com uma certa idade, pessoas com mais de 20, 30 até anos de perícia, e que o mercado de trabalho não está tão fácil, né? E eu tenho um exemplo muito prático vivido por mim e minha família. Quando o filho meu passou no vestibular, o chefe dele disse que ele seria demitido porque havia passado no vestibular. Eu estou comparando muito a situação agora, né? Nós estamos nos afastando, né, para que a sociedade comece a, assim, iniciar um novo trabalho com um outro órgão, que é a SNTT, e deixando nos valorizar. A verdade é essa. Atualmente o setor de perícia de acidentes daqui do DETRAN, Alagoas, estão engajados 28 servidores, 27, comigo 28. Tá? E todos os servidores bastante preparados para o trabalho que eles desenvolvem diariamente, um serviço que o DETRAN é representado 24 horas, peritos que fizeram cursos, e dentro desses cursos estão especificamente o levantamento de acidentes de trânsito, levantamento de acidentes, onde nessas 24 horas o perito está completamente entregue. Então, a situação que hoje nós nos encontramos é bastante difícil, porque nós temos defasagem tanto de material, como de viatura, como de equipamentos, né, como trena,
equipamentos mesmo que a gente necessita para fazer esse levantamento. Então, e principalmente de pessoal. Hoje nós estamos com 28 pessoas, 28 servidores, e já chegamos a trabalhar até com 45 servidores. Então, para você ter uma ideia, 45 para 28, a gente não consegue desenvolver um trabalho de excelência. Por mais que o perito desempenhe com todo o suor, com todo o ardor, ele não vai conseguir, né? Tem plantões aqui que o perito ele faz 5, 6 acidentes, chega a fazer 5, 6 acidentes. Então, acidentes com vítimas, acidentes que vai demandar um tempo maior para que ele trabalhe no acidente com fotos, com croquis, com levantamentos. Então, atualmente, o que é que a gente faz? A gente trabalha com o pessoal da Delegacia de Acidentes, né? A gente tem o Juizado Especial de Trânsito, 12º Juizado, a 14ª Vara, né? Então, a Polícia Militar, o SAMU, o Bombeiro, em conjunto com outros setores dentro do DETRAN, o Serviço Social, que desenvolve o trabalho de DPVAT, bastante importante para a sociedade, com vários prêmios aí a nível nacional, tá? O IC também, quantas vezes a gente chegou no local, o IC pediu, o Instituto Criminalística pediu o apoio da perícia do DETRAN, com medição, com levantamento, identificação de arrastamento, de avarias, de sulcagem. Então é um trabalho que é desenvolvido, né? E para completar, eu me esqueci, junto ao Ministério Público também, né? Várias vezes o perito é chamado daqui a 2, 3, 4 anos para acidentes que aconteceram lá atrás, para ele entrar como testemunho do Ministério Público. Então você vê a importância que hoje a perícia do DETRAN desenvolve. Eu tenho conhecimento em Pernambuco, porque eu tenho familiar lá, e nós estamos há anos-luz na frente do DETRAN de Pernambuco. Por quê? Lá o pessoal do município chega no local e pergunta ao condutor, e aí, como foi o acidente? E você, como foi o acidente? Então cada um, quem tiver um argumento melhor, ele vai vencer. Hoje aqui na perícia do DETRAN, a gente não tem essa preocupação. Hoje com no máximo 10 dias, né? 10 dias é marcado uma audiência e ele vai ter ali todo mastigadozinho, Código de Trânsito Brasileiro, o artigo referente à infração que o condutor cometeu. Então ele desenvolve todo esse trabalho de levantamento, de sulcagem que o veículo deixa na pista, o arrastamento que ele percorreu, a velocidade média. Então a gente faz esse trabalho de acompanhamento das vítimas também ao HGE. Então esse trabalho que é desenvolvido apenas aqui em Alagoas, né, é um trabalho de excelência, é um trabalho que eu não sei se a gente vai chegar a alcançar com a lei da Rose de Freitas, né, que está no Senado, para que todos os DETRANs de Pernambuco, todos os DETRANs do Brasil façam esse levantamento como Alagoas faz. Então a gente percebe que Alagoas está na frente de muitos estados, porque hoje você como usuário tem o seu carro colidido, né? Você tem uma colisão na rua, você tem a certeza que a perícia vai para o local, vai fazer um trabalho de excelência com fotografia, com acompanhamento, com croquis, e vai se encaminhando para um juizado especial de trânsito. Então, esse trabalho todo desenvolvido nesses anos, nesses 50 anos de perícia, né? Então não pode ser jogado fora, não pode ser passado. Atualmente estou como gerente da perícia e vejo que está bastante sucateado, né? Bastante sucateado a nossa perícia. E a gente precisa não só de gente, de equipamento, mas de trabalho, de apoio, né, por parte do DETRAN, né? Os gestores que estão ou os que passam talvez tenham um entendimento, um conhecimento equivocado do trabalho de perícia. A questão de o tempo que ele passa para chegar no local, a gente precisa de estrutura, precisa de gente para poder chegar e fazer um trabalho de excelência, né? Eu espero que a gente como servidor da casa ou a própria população em si, ela tome consciência do que a gente vai perder. Não que o município ela não venha a fazer um trabalho, vai, mas esse trabalho ele vai fazer daqui a 15, 20 anos. Então a gente tem que saber que os nossos familiares, a gente mesmo pode sofrer um dano, a gente sabe que a justiça é lenta. Então, imagina só, a gente comete um erro, um deslize na rua,
sofre uma avaria imensa, né? Ou até uma perda total do nosso veículo e não tem onde recorrer, né? A gente vai hoje para a Justiça Comum, 7, 8, 9, 10 meses para a gente poder marcar a primeira audiência. Então a gente vê que hoje, aqui com o Detran, a gente consegue marcar, né, uns 10 a 15 dias no máximo, a gente consegue ter um documento de excelência que é aceito em todas as seguradoras, né, que tem uma credibilidade da sociedade, que é um documento bem realizado, bem feito. Dizer que é perfeito, não vou dizer que é perfeito, porque qual o setor que é perfeito no Estado? Eu acho que todo o setor do Estado tem a sua dificuldade, né? Tem os seus problemas, tem a sua falta. Então a gente não pode dizer que a perícia vai ser 100%, porque ela não vai ser. Porque como o IC não é, como o Instituto, enfim, outros órgãos não tem essa excelência. Mas, né, eu espero que a gente como cidadão, como usuário, como servidor, a gente possa unir forças para que a gente continue e melhore, e venha melhorar. Porque o conhecimento técnico que todos da perícia contêm hoje é um serviço de excelência. Espero então que a gente continue e possa melhorar e darmos continuidade ao nosso trabalho, né, e ser exemplo para todos os outros estados no Brasil. Primeiro de tudo, bom dia. Estamos gravando esse vídeo. Vou olhar aqui a hora, 6 horas e 40 minutos. Bom, o Arnaldo me pediu para gravar, falar alguma coisa em relação à perícia. Eu, sinceramente, a única coisa que tenho a dizer é o seguinte: estou aqui há 13 anos e não sei fazer outra coisa a não ser perícia. Mas, como uma palavra de conforto, como uma palavra de fé e de força para aqueles que acham que a perícia acabou, eu vou ler aqui um versículo no capítulo de Jeremias, que diz o seguinte: não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Isso aí é capítulo 1, versículo 8 e 10. E no versículo 19, ele diz: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor Jesus. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando nada dá certo, continue fazendo o que é certo. Essa palavra quer dizer que quando Jesus está no barco, nós não devemos temer a nada, porque quando ele entra na batalha e está com a gente, a vitória é garantida. Então, Jesus, quando está do nosso lado, ele vai mostrando o caminho. E eu tenho certeza que o caminho está sendo mostrado, só cabe a nós trilhar o caminho mostrado por ele. E tenho certeza que a perícia não vai acabar. Que fique gravado hoje, que no futuro nós iremos ver. A perícia não vai acabar. Amém? Meu nome é Luciano, eu trabalho no seu setor de perícia, precisamente no serviço de controle de infração de acidentes, que é um outro setor vinculado a este, que trabalha basicamente fazendo levantamentos de acidentes em locais também dos acidentes. Eu gostaria de falar a razão desse documentário. Primeiramente, é o fim desse serviço. É um fim de um serviço que o Detran de Alagoas vem executando em torno de 40 anos, e eu estou nesse serviço há mais de 11 anos, executando acidentes complexos, acidentes simples, que nem todos são complexos, obviamente, mas a necessidade de ter esse serviço dentro deste departamento é muito importante. Importante porque serve a várias razões.
a delegacia de acidentes, na propositura de um inquérito, pegando um boletim desse, vendo quem provocou o sinistro. O Ministério Público, ao mover a ação, quando não tem esse inquérito, ele pode pegar esses boletins e fazer essa propositura quando lícito nas suas funções, e até os próximos magistrados, quando vem julgar algum litígio acerca de acidentes envolvendo veículos. A perícia aqui é um setor, é um órgão, é um setor que trabalha ultimamente com 28 servidores. Dentre esses 28, trabalhando em torno de 5 a 6 técnicos, peritos, como aqui nós chamamos, executando o boletim de ocorrência precisamente. Trabalhamos hoje com esses 28, com a escala de 24 horas, com muita dificuldade. Ou seja, o corpo técnico existe, o corpo técnico é um corpo bem qualificado. Em contrapartida, o departamento, o DETRAN, os gestores hoje do DETRAN, não estão dando uma qualidade de serviço, uma qualidade para que nós possamos executar esse serviço melhor. Porque o corpo técnico que nós temos, a nossa necessidade de ter esses equipamentos é muito importante. Haja vista, ele vem a fazer com que a gente faça algumas amarrações nos próprios laudos, nos próprios boletins, para que essas amarrações posteriores não venham a ser confundidas com simplesmente narrativa feita dentro do boletim de ocorrência. Então isso torna o serviço muito, muito, muito difícil. Exemplo de fotografia. Hoje nós não temos máquinas qualificadas para fazer esse tipo de serviço. Trenas, por exemplo, a trena que temos hoje é uma trena puxada à mão, e com o tempo ela vai danificando e fica muito difícil, inclusive, de utilizá-la. Temos aqui uma grande dificuldade de trabalhar. É nesse intuito que está sendo feito esse documentário, buscando relatar o que está sendo feito, o que foi feito e o que vai ser feito com a perícia do DETRAN. O que foi feito um setor que servisse completamente à sociedade. A sociedade, digo ela, no sentido de menos bastardo, de menos aqueles que têm recursos para ajuizar uma ação junto à justiça. Por quê? Como é que funciona? Hoje funciona da seguinte forma: os técnicos vão ao local de acidentes, é feito um boletim e essa numeração é passada para as duas partes. Essas partes posterior vai junto ao juizado. Quando é feito esse boletim, automaticamente é marcada uma audiência para que eles compareçam ao juizado. E com essa audiência é feita uma audiência de conciliação junto aos conciliadores que lá trabalham. Mas o que é que vem acontecer? O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer no futuro? O setor de perícia, ele vai acabar. Isso. E o que muito me intriga e o que muito me entristece é que esse serviço só vai ser utilizado para aquelas pessoas que têm dinheiro. Por exemplo, ele baixou uma portaria dizendo que só quem tem direito a fazer boletim é aquela pessoa que pagar sua taxa, e hoje isso acontece. O que vai acontecer depois que a perícia vai acabar? A pessoa que tem dinheiro vai solicitar a perícia e vai se utilizar daquele laudo ou daquele subterfúgio, não feito mais pelo DETRAN, e sim por outro órgão, não sei, ou por pessoa particular, ou não sei qual é a razão, não sei como é a forma que eles vão fazer, mas eles vão buscar fazer com que esse boletim seja feito para quem tenha dinheiro, para mover uma ação junto àqueles que não têm. Com certeza, isso vai ser muito prejudicial à sociedade. Ultimamente eu tenho feito, ou estou em conclusão do processo de MBA em Trânsito e Mobilidade Urbana, e o tema que eu sugeria fazer minha monografia é o curso, o MBA pago pelo DETRAN. O que me entristece, quando ele inicia um processo de capacitação e, consequentemente, ele tenta extinguir esse setor, no caso da perícia, é que o tema do meu TCC é a qualificação e o grau de satisfação desses boletins elaborados pela perícia do DETRAN.
E feito essas pesquisas, foi feita pesquisa entre os usuários, seja ele que foram os próprios conciliadores que trabalham junto ao juizado, fazendo essa junta de conciliação. Foi feita entre os técnicos que providenciam, que elaboram esses boletins no local de acidente, e foi feito com alguns usuários que utilizam esses boletins para posteriores litígios. E dentre esses quesitos que foram elaborados, que foram 12 quesitos, 11 deles atestaram que o boletim elaborado pelo Detran de Alagoas é um boletim muito satisfatório, muito bom, para tirar dúvidas em relação aos usuários, seja o usuário próprio dono de veículo, conciliadores e o próprio técnico que está sendo realizado esses boletins de ocorrência. E o único item que deu negativa em torno de 95%, que não era justo, o que não era lícito, o que não era conveniente, é que essa taxa fosse cobrada de quem solicitasse o serviço. Essa taxa é muito questionada aqui entre os técnicos e aqueles que porventura solicitam o boletim para tirar dúvida, para tirar ou para utilizá-lo no seu seguro, ou para utilizá-lo no litígio. Foi exatamente a taxa de perícia. Essa taxa de perícia hoje é cobrada para quem solicita, ou seja, foi tirado dentro desses questionários, dentro desses quesitos, dos 12 quesitos nesse questionário, que o único item que está sendo negativado dentro dele é a taxa de perícia. É triste a gente estar comentando isso, mas é o que está sendo posto de goela abaixo no setor de perícia. Sandoval, sou servidor do Detran há 11 anos. Iniciei minha vida no Detran na cidade de Penedo. Passei por lá 3 anos e meio, mais ou menos. Posteriormente recebi o convite para trabalhar aqui no setor de perícia. Em 2007 vim para a perícia. Passei a conhecer o trabalho de perícia, como de fato acontece na rua. Eu fiz o curso, salvo engano, em 2003, mas a gente só realmente sabe o que é perícia e o valor que realmente a perícia tem para a sociedade quando você realmente vem viver ela no dia a dia na rua. Na perícia aprendi a entender que a sociedade precisa de pessoas para poder ajudar a resolver seus conflitos. São conflitos que acontecem naturalmente em função de acidentes que ocorrem de forma que muitas vezes é inevitável. É um pequeno problema, mas ele se torna muito grande quando não tem alguém para poder chegar lá e tentar pelo menos amenizar. E esse é que eu acho que é realmente um dos papéis da perícia, é tentar amenizar um problema, uma situação indesejada que ocorreu em um determinado momento no trânsito. Sabemos hoje mesmo que o trânsito vem causando um grande número um grande alto índice de violência. A gente vê aí nas páginas de jornais o que acontece hoje no trânsito quando há uma simples colisão. Já há vários casos registrados na imprensa local e outras imprensas de homicídios e que decorrem para outras coisas. Mas na verdade o nosso papel aqui da perícia é exatamente o que? Ajudar o cidadão. Então, além do trabalho técnico, é bom levar em conta que a perícia tem um papel fundamental, ela tem um papel social, que eu acredito que já acima, inclusive, da questão de saber se ela é arrecada ou não. Eu acho que, para mim, o que vale mesmo é a função social que a perícia tem junto à sociedade, principalmente aqui de Alagoas, porque nem todos os estados dispõem desse serviço. Seria muito interessante, e aí quem poderia responder melhor, que nós podemos ser até suspeitos, quando eu falo nós, estou me referindo a toda a equipe da perícia, dizer o que realmente, o valor que tem a perícia junto à sociedade. Para mim, eu digo que é bom porque quando a gente chega num determinado local e observamos pessoas apreensivas, pessoas que muitas vezes não sabem nem o que fazer, e quando chegamos lá nós orientamos, é prazeroso para a gente ver a satisfação no olhar daquelas pessoas e no final ela poder dizer obrigado. Eu acho que é um dos papéis fundamentais que faz, de certa forma, com que a gente
tenha cada vez mais vontade de querer realizar a perícia. Eu acredito que esse documentário está sendo feito principalmente em função do que está acontecendo hoje. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2014 e aí nós estamos a mais ou menos a 16 dias do fim dessa perícia que eu acabei de falar. Essa perícia que tem uma função social. Ela não tem a função de arrecadação de dinheiro, não. Até porque nós somos brasileiros já pagando muito imposto. O grande valor dela está aí na questão social, mas ela está à beira de ser repassada para outro órgão. Até seria interessante que outros órgãos realmente começassem a fazer a perícia e ajudassem, entendeu, esse papel. Mas tirá-la de um setor que já vem desenvolvendo há mais ou menos 40 anos, é uma coisa que não dá para entender. Eu não consigo até hoje entender o porquê de retirar a perícia do Detran. Uma perícia onde houve um investimento alto, inclusive fiz 3 cursos. Fiz o primeiro aqui em Alagoas com o Dr. Miziara, fiz o segundo no Ceará, fiz outro lá na Bahia, isso recentemente. A própria direção do Detran fez esse investimento e hoje, não sei por qual motivo, quais interesses, isso aí infelizmente a gente realmente não sabe, a perícia vai estar chegando ao fim, pelo menos é o que eu sei até hoje. Eu acredito que eu só tenha mais uns... Já tirei 3 plantões, acredito que eu só posso trabalhar mais uns 4 plantões e provavelmente essa perícia vai para outro órgão. É lamentável, porque sabemos que um trabalho de perícia, que é um trabalho técnico, ele não consegue ser desenvolvido com satisfação se você não tiver experiência da rua. Imaginem só, uma pessoa que tem experiência de 6 anos, de 12 anos, tem gente aqui que tem 35 anos de perícia e de repente vai tudo por água abaixo. É lamentável, sinto muito, hoje falo isso de coração partido, que eu queria estar aqui exaltando a perícia, acreditando que ela iria continuar, mas infelizmente o que vai acontecer é que a perícia vai acabar. Ainda tenho esperança que alguém, não sei quem, logicamente tenho esperança primeiro em Deus, mas ainda tenho esperança que nos homens aqui da terra, que alguém pode mudar essa situação. Hoje, não sei o que vai acontecer, muito menos o que vem daqui a 16 dias. Mas uma coisa é certa, existe algo já previsto para que essa perícia que vem sendo desenvolvida aqui em Alagoas há 40 anos chegue ao fim. Nós vamos falar sobre a perícia de acidente de trânsito do Detran de Alagoas. É uma referência nacional e foi originada através de alguns companheiros da Polícia Civil, quando o Detran ainda era no departamento da Secretaria de Segurança Pública, e era composto por alguns policiais civis e alguns militares, e dirigido também por esses membros da Polícia Militar e da Polícia Civil. O serviço era, de certa forma, era sugestivo e que trazia para a sociedade uma resposta imediata, e as audiências eram feitas nas dependências do próprio departamento, onde o causador, além de pagar a multa, pagava também o ressarcimento do prejuízo causado ao terceiro, ou seja, a parte prejudicada. Com o decorrer do tempo, o avanço do departamento em pouco tempo se tornou uma autarquia, porém seletista, veio o curso de aperfeiçoamento, e aí foi feito na Academia de Polícia Civil, com o Maria dos meus que contém hoje a extinta perícia. Nós tivemos algumas matérias, algumas disciplinas que levaram, de certo modo, a aperfeiçoar a técnica, a apurar, a aguçar, de certa forma, esse trabalho. E aí houve, no decorrer do tempo, convênio com a Justiça de Alagoas, e aí a dinâmica, os resultados, a gente conseguia nortear de uma forma dentro da realidade do Código de Trânsito e também dentro da prática, do dia a dia, onde você via que muitas vezes não havia um vestígio assim robusto para o leigo, mas para as pessoas que estavam vivendo o dia a dia, vivenciavam a cada momento uma certa prática do exercício da função de perícia e o aprendizado deixado em alguns cursos até avançado, como foi feito agora recentemente no país, os colegas nossos tiveram a oportunidade de
e a São Paulo, e a Pará, Pernambuco, enfim. Nós conseguimos apurar essa técnica e transformá-la em resultado, tornando-se um benefício tanto para a sociedade, que é o objetivo maior do departamento, traduzir, né, o que aconteceu em evidência, para que a justiça pudesse ter um amparo, né, baseado num dado técnico e penalizasse a pessoa ou, de certa forma, fizesse com que aquela pessoa ressarcisse, causou de danos a terceiro. E a gente está triste hoje, né, dia 7 de março de 2014, pela decisão tomada por uma pessoa que não vivenciou o mundo da perícia de trânsito, o mundo do DETRAN, o mundo, de certa forma, da nossa sociedade, eu falo a sociedade da família DETRAN, da família perícia, né? E um simples ato, uma simples portaria, acabou com um serviço de excelência, um serviço que é aprovado pela sociedade, é aprovado pela justiça, mas assim, entendendo que tudo passa, tudo é dinâmico, né? Porém, tem alguns serviços, assim como o ar que nós respiramos, que ele deveria, de certa forma, eternizar. Porque uma vez termina, não acaba uma vida, mas haverá várias vidas sofrendo, porque com certeza nós vamos ter muito tumulto, nós vamos ter muitos conflitos, e sem subestimar ninguém, é importante dizer que é preciso maturação, né? Eu coloco, de certa forma, como uma pessoa que tive como guru Carlos da Silva Nascimento, José de Oliveira Santos, pessoas de calibre, pessoas que tiveram todo um apurado de vida, uma conduta onde você via que estava baseado no certo, no justo, no honesto, e a gente conseguiu traduzir isso para alguns colegas mais novos que chegaram e que, diante da necessidade de se formar, de se fortalecer, de ter segurança, firmeza, baseado obviamente no comando da legislação e na consciência, nem tudo que é legal, de certa forma, é justo. Mas a gente tem que trabalhar com esses dois parâmetros, o justo e o legal. Então daí a gente está triste porque realmente a gente perdeu um poder, que quando você consegue traduzir esse poder em satisfação, isso é bom. O poder não pode ser soberbo, como aconteceu, de certa forma, com algumas pessoas que estavam e estão ainda no poder, por um motivo talvez pessoal, único, exclusivamente particular, determinou vamos dizer assim, uma falência total de um segmento que é muito importante para a nossa sociedade. Então assim, a gente está dando esse depoimento hoje com muita tristeza, entendendo que há uma possibilidade, porque enquanto a vida é esperança, a gente entende que o governo ele é mutante, a cada momento cada um usa a sua filosofia. Seria muito importante que essa metodologia, essa filosofia utilizada hoje fosse para melhorar, ampliar o nosso serviço. Nós entendemos que os técnicos que nós temos aqui, nossos companheiros de labuta, todos têm a capacidade técnica, moral, intelectual de conduzir de uma forma sábia, de uma forma serena, todo e qualquer conflito. Nós vamos ter problemas, eu não quero ser aí nem nós trazendo para estar profetando, porém a gente sabe que ao adiantar dos dias nós vamos ter alguns problemas, alguns conflitos, não que não sejam resolvidos futuramente, mas seria importante que acontecesse essa transição, né, entrelaçando o Departamento de Trânsito e a Secretaria, a Superintendência Municipal de Trânsito, dentro de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais, podemos dizer assim, responsável, porque a sociedade está habituada a chamar a perícia, né, a perícia do DETRAN. Eu já tive a oportunidade de ver magistrados conhecedores da legislação e num acidente sem vítima, com poucas avarias, dizer não, só sai com a perícia. E nós sabemos que o Código permite, inclusive penaliza quando você obstrui a passagem por um acidente que não há vítima. Desta feita, a gente consegue compreender que há muita coisa a se fazer ainda para melhorar, de certa forma, o trânsito do Brasil, de Alagoas e de Maceió, mas acabando um segmento que está dando certo não vai ser a solução. Portanto, a gente dá esse depoimento encerrando com muita tristeza, porque realmente Alagoas está órfã de um setor, de um serviço de qualidade, de excelência, né? A gente entende que esse valor da taxa que é pago
é caro para um, para outro não, porque quando você tem um bem, vamos imaginar um carro importado no valor de R$200 mil e ele teve uma perda da ordem de 30%, então você paga R$148 para ter garantido o seu direito de ressarcimento de 30 a 40 mil reais, isso aí é insignificante. Em outro local, em outra parte, obviamente, quando se trata de um veículo de menor valor, às vezes o pessoal também não tem uma condição melhor, acho que o governo deveria isentar essa taxa e manter esse serviço amplo, dentro, obviamente, até da própria SMTT, com a coordenação do nosso órgão, que nós estamos no estado mínimo. Cada dia que passa, o DETRAN está perdendo espaço, nós perdemos. A Escola Pública de Trânsito, que foi uma coisa muito bem formatada, apesar de eu não estar aqui elogiando gestão A ou B, mas a sociedade sente falta da educação de trânsito, porque veio a privatização e aí vem custo para a sociedade, vem, de certa forma, despesa para quem já paga tanto imposto, né? Nós tivemos a educação de trânsito, de modo geral, transferida praticamente para as escolas, essas escolas CF6, hoje cobram caríssimo, e a gente tem necessidade, de certa forma, de passar ou de repassar esses valores no menor, digamos assim, na menor possibilidade possível, para que a sociedade não sofra o abalo da finança, né? De ser salário mínimo. Quem tem um salário mínimo pode pagar R$800, R$1.000 para ter uma carteira nacional da educação. E quando você tinha a educação de trânsito trabalhando em cima da EPTRAN, que é a Escola Pública de Trânsito, isso minimizava muito. O DETRAN virou um cartório, nós já não temos mais os exames médicos eram feitos no DETRAN e hoje nós estamos só com a banca examinadora, né? Que não tem como você terceirizar. Acredito que a vistoria deverá estar sendo terceirizada muito em breve, mas nós poderíamos, nós até deveríamos, de certa forma, nortear o DETRAN que está dando certo para os demais DETRANs. Então hoje, falando de coração, a gente fica muito triste porque está sendo, de certa forma, encerradas as atividades da perícia de trânsito aqui em Maceió. Está se constituindo uma nova filosofia do trabalho e eu torço para dar certo porque eu não sou do tipo de quanto pior melhor, eu quero que a sociedade ganhe, eu quero que, de certa forma, esses jovens que estão entrando hoje na SMTT tenham, de certa forma, um empenho, né? Façam com amor. A gente sente que eles terão dificuldade porque Maceió cresceu, nós estamos pegando agora a municipalização, a questão da BR-316 e parte da 104, isso vai estender, de certa forma, o ambiente onde eles estavam trabalhando mais restrito. Tem questão de monitoramento, mas assim, a gente torce que dê certo, sabendo que dentro de cada um de nós que fazemos a perícia do DETRAN, há uma tristeza, né? E se amanhã ou depois o novo governo, a nova gestão entender que esse serviço terá que ser reativado, a gente está à disposição para fazer com que isso aí volte com excelência. O serviço de conduta de infrações de acidentes, a perícia do DETRAN, a chamada perícia do DETRAN, é um serviço que o DETRAN já disponibiliza à sociedade há mais de 50 anos. Então é um serviço de utilidade pública, de reconhecido conhecimento do público alagoano. O pessoal já tem por esse serviço um carinho especial. E nesses 50 anos a gente tem dado prioridade aos registros e à análise de acidentes de trânsito, ou seja, nós fazemos o registro, a parte de registro, onde a gente perpetua a situação do acidente e ao mesmo tempo faz a análise desse acidente, para que com isso as partes, ou o juiz, ou a seguradora, ou as partes, tenham uma melhor convicção do que aconteceu. Ou seja, a gente fornece um laudo técnico e com esse laudo é feita a análise. E dessa análise é resolvida as partes, ou seja, é resolvido a contenda. E ao longo desse tempo, muitas dessas questões que iriam para a justiça já é resolvido imediatamente ou no local ou no nosso Tribunal de Pequenas Causas, que é o 12º GCAT. Então é um serviço que tem assim uma abrangência muito grande, tem um poder de convencimento também muito grande e tem uma respeitabilidade que o público já o conferiu em toda essa gama de serviços prestados. Então, é um departamento dentro do DETRAN, é um serviço dentro do DETRAN, mas que é um serviço que talvez seja mais velho do que o próprio DETRAN. Então é uma coisa assim que já está no seio do alagoano e toda a comunidade reconhece esse serviço como tal.
Um outro fator importante é que esse serviço já tem reconhecimento nacional. Sempre que a gente viaja para outros estados, que a gente está fazendo curso, está fazendo congresso, participando com companheiros de outros departamentos, o pessoal sempre fala que esse serviço deveria ter no estado dele, porque é um serviço muito bom, é um serviço que ele tem abrangência tanto técnica como jurídica, e faz de uma forma geral, ele faz um apanhado de toda a situação do que houve no acidente, e a gente consegue fazer tanto o registro para o departamento, como da parte institucional do departamento, como também para resolver uma contenda daquilo que ficou, ou seja, de repente um atrito que está no local. Quando a equipe de perícia chega, já resolve esse atrito, já explica as partes, o que foi que ocorreu, como ocorreu, por que ocorreu. E normalmente a gente sai na faixa de 90% a 95% com o resultado pronto dali mesmo, e a gente evita que isso seja colocado para frente para a justiça, e a gente teria assim uma demanda que não fosse resolvida naquele local. Então a importância do serviço resumindo, é exatamente isso. É o registro e análise do acidente. Um fato interessante é que esse serviço tem um quadro técnico especializado dentro do DETRAN. Ou seja, a grande maioria dos nossos servidores que trabalham nesse setor, eles têm mais de 300 horas de curso e de atualizações. Ou seja, é um pessoal muito preparado. Concurso na Academia da Polícia Civil, concurso da BDETRAN, tem uma série de informações privilegiadas que foram adquiridas ao longo desses 50 anos. Além da formação, esse serviço tem um histórico. Ou seja, as pessoas que participaram desse serviço vêm recebendo informação há décadas. Ou seja, essa informação necessária e importante, ela é uma espécie de patrimônio do DETRAN. Ou seja, o DETRAN tem um conhecimento muito vasto nessa área e que por esse motivo, esse serviço é essencial. Se você perguntar a qualquer juiz, a qualquer promotor, a qualquer corretor do seguro, qual é a credibilidade desse serviço vai alcançar perto de 95%. É um serviço que ele tem uma credibilidade muito alta, até por essa carga de conhecimento e por essa questão da formação do nosso pessoal. Então é importante que esse serviço continue, porque ele é um serviço de excelência, é um serviço técnico e que tem até um viés científico, ou seja, muito do que ocorre nos acidentes, o DETRAN de Alagoas tem conhecimento talvez até muito mais do que outros setores, do que outros DETRANs, porque essa carga é uma carga de 50 anos. Então é importante que esse patrimônio não seja colocado à mercê dos fatos, ou seja, ele tem que ser preservado, ele tem que ser melhorado e ele tem que ser muito mais qualificado para poder prestar à sociedade um serviço interessante. Não é porque não tem em outros estados e aqui tem que a gente vai acabar uma coisa que está dando certo, ou seja, não é nenhuma jabuticaba brasileira, mas pode ser muito bem uma coisa que nasceu em Alagoas, que evoluiu em Alagoas, evoluiu em Alagoas e que precisa seguir em frente. É interessante que Alagoas tenha alguma coisa diferente dos outros estados, ou seja, então isso é uma coisa que a gente tem uma certa credibilidade, a gente tem um certo reconhecimento e era muito bom que esse serviço continuasse. Bem, meu nome é Newton, estou aqui no DETRAN há 12 anos, né? O concurso que eu fiz em 2002, 10 anos de perícia. E o que eu tenho para dizer é lamentável, na verdade, né? A transferência da perícia da CNPq. Anos e anos de uma boa prestação de serviço à população alagoana, do maceuense, e lamentar por essa transferência, né? Ver os companheiros entristecidos e dizer a todos que a vida segue. Eu desejo a todos boa sorte e que nos encontremos brevemente. Espero que o setor em comum, né? Agradecer à família Perícia por todos esses anos de companheirismo, dedicação e boa amizade. Feliz a todos, boa sorte.
Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu venho aqui para falar um pouco da perícia do levantamento de acidente aqui do Departamento Estadual de Trânsito, nosso DETRAN. Perícia para mim é tudo, né? Porque quando eu cheguei no DETRAN em 84, cheguei na perícia e aqui ainda estou. É um trabalho que faço, gosto, faço com amor e também vejo meus companheiros também que gostam de fazer também esse mesmo trabalho, que é levantamento de acidente de trânsito. Antigamente, assim, no tempo que eu cheguei aqui no DETRAN, existia apenas uma viatura. O turno era de 24 por 48 e a gente fazia toda a Maceió, né? Hoje, com a tecnologia mais avançada, nós temos uma estrutura melhor, como a frota, né, que aumentou de uma viatura, hoje temos 4. O contingente de funcionários também dobrou um pouco, melhor ainda para aqui, mas a gente fala aqui sobre a perícia, né? Então a perícia quer dizer o quê? Que a gente se torna uma família, a gente junto com os companheiros, a gente leva isso aqui. Tem momentos aqui que não tem material assim que a gente, no momento que não dá mais aqui, a gente contribui com um amigo, um colega nosso, vai, um ajuda o outro, a gente tem uma ideia melhor hoje em dia de fazer isso aqui. Como falei antes, né? Mudou muito a tecnologia aqui avançada, como o croquis que a gente fazia era manual, manuscrito. Hoje a gente tem um computador que a gente faz e aprendendo aqui, um ajudando o outro. Sem investimento, não teve do próprio órgão para chegar a treinar os funcionários para fazer isso aí, não. Foi um com o outro aqui, certo? Então você tem que falar isso aí e espero que dias melhores virão para que a gente continue nosso trabalho e melhor ainda. Eu, como protagonista desse documentário que estou fazendo sobre a perícia do DETRAN, queria aqui deixar também o meu depoimento. Depoimento este que visa mostrar para os senhores o que a sociedade vai deixar de usufruir com a perca desse serviço que o DETRAN vai deixar de oferecer à sociedade maceiense. Serviço este que é de excelência, que já vem há quase 50 anos trabalhando aqui na nossa capital, trabalhando de forma idônea, de forma que não se deixa dúvida do que nós, técnicos da perícia, do que nós estamos fazendo ao longo desses anos todos. Bem, eu estou na perícia do DETRAN desde 95, praticamente quase 20 anos da minha vida foi dedicada a esse setor de perícia do DETRAN. E hoje eu fico muito triste quando um órgão que tem, quando um setor que tem quase 50 anos, ele de certa forma deixa de existir e os gestores dessa nossa repartição, que é o DETRAN, eles simplesmente extinguem um órgão, extinguem um setor, sem ter a mínima consideração por esses 28 servidores que ali estão. 28 servidores que eu posso afirmar, as senhoras e os senhores, são verdadeiros heróis em matéria de acidente de trânsito. Essas pessoas sabem como proceder, sabem deixar um laudo de forma que um juiz, um conciliador do 12º juizado, para quem esses boletins são enviados, possam, em uma conciliação, chegar para as partes envolvidas e
todos saírem satisfeitos. Bom, mas em suma, o que eu estou querendo passar para os senhores é o seguinte: todos estamos enlutados, todos estamos pensando como vai ser daqui para frente. Mas já visto que esse setor está passando para um outro segmento, segmento este da Prefeitura de Maceió, onde a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito vai ficar responsável para emitir laudos sobre acidente de trânsito. Laudo estes que vai deixar a desejar. Bom, eu não sei se eu deveria, mas eu vou fazer um comentário aqui. É o seguinte: este vídeo que eu estou gravando foi um dos últimos para colocar nesse documentário. Ou seja, a perícia do Detran já está extinta há quase 30 dias. E este pouco tempo da falta desse serviço, o que a gente pode perceber, as pessoas que ainda procuram a perícia do Detran, onde hoje só funciona o setor médico e a coordenadoria de segurança no trânsito, essas pessoas ainda chegam reclamando que não tem a quem recorrer. Não tem uma pessoa que não tem um documento, não tem um documento que lhe respalde o que aconteceu no acidente que essa pessoa se envolveu. A Prefeitura de Maceió, na Superintendência de Transporte e Trânsito, os seus agentes foram instruídos exclusivamente para colher dados do local. Dados estes que a pessoa, depois de uma semana, eles vão à Superintendência, vão receber esses dados e posteriormente procurar a Delegacia de Acidentes para que a delegacia dê um laudo do fato ocorrido. Quer dizer, é uma coisa muito subjetiva para um agente que se encontra na delegacia, chega lá com dados no papel e emitir um laudo do acidente de trânsito. Eu acho que é até inviável para o pessoal da Delegacia de Acidentes, onde a gente da perícia do Detran, essa hora extinta, né, hoje, já enviávamos isso tanto para a Delegacia de Acidente, no caso quando tinha vítimas do acidente, ou para o 12º Juizado, esse ministrado pelo Dr. Cícero. Nós já enviávamos esse boletim de ocorrência com a causa do acidente, com o causador do acidente, e não tinha tanta burocracia como vai ser, ou como está sendo. A gente pode perceber das pessoas que nos procuram hoje aqui na extinta perícia de acidente de trânsito do Detran. Bom, eu queria também agradecer, nesses meus 20 anos na perícia, aos assistentes de trânsito dos depoimentos que eu ouvi, alguns colegas não citaram muito esses bravos assistentes que, de certa forma, nos davam um subsídio para que nossos levantamentos fossem feitos de maneira, como é que eu posso falar, de maneira idônea, de maneira imparcial. Eles nos davam apoio incondicional. Estavam ali dioturnamente com a gente, não viam obstáculos para nos ajudar e sempre pelo melhor serviço que a gente poderia, primando pelo melhor serviço que nós oferecíamos à sociedade. Bom, fica aqui, eu só sinto que a nossa gestão do Detran não está muito preocupada com a situação desses servidores que, de forma, sei lá, muito ríspida, deixou esses funcionários a beira na vida. Esses vão ser remanejados para outros setores
provavelmente Coordenadoria de Segurança no Trânsito, um setor novo que está se criando no Detran, onde existe a fiscalização de trânsito, e setor este que a gente vai para lá às escuras, sem saber como esse setor funciona, sem saber o que iremos fazer, sem saber quem são as pessoas que vão gerir este novo setor. Bom, eu queria agradecer também a oportunidade das pessoas que deram o seu depoimento e aqueles que não se sentiram à vontade, não sei por que motivo, e não falaram, mas os que falaram neste documentário, eles usaram do bom senso, falaram com o coração e com o sentimento de perda. Bom, meus amigos, um forte abraço a todos e que a gente, no futuro breve, podemos nos encontrar. Um forte abraço. Estado de Alagoas há tantos anos é de fundamental importância para a sociedade alagoana. E a gente vem se deparando, com essa notícia triste de extinção do mesmo. Para a Gerência de Serviço Social, a perícia a gente trabalha em parceria há muitos anos. E é muito importante porque através dos boletins de ocorrência, faz com que as pessoas acessem direitos que normalmente são tão negados para a população de forma geral. E a gente fica muito triste com essa extinção, essa decisão governamental de extinguir esse serviço de tanta importância para a sociedade alagoana. Ao invés de se aumentar, de expandir esse serviço para o interior do estado, infelizmente a gente vê que ele está acabando, certo? E isso coincide com essa questão, com esse projeto atual de governo, que é máximo para o capital e mínimo para a população. Então é com muito pesar que nós, que trabalhamos em parceria há tantos anos, que vemos observando, sendo testemunhas do comprometimento dessa equipe de trabalho com a sociedade. Então a gente é com muito pesar que a gente vê essa decisão triste do governo em extinguir. Então, é uma pena, e a população... Quero aqui dar um depoimento sobre o início, quase início da perícia. Nos anos de 69, 70, por aí assim. Trabalhei com o inspetor Quintela, que era da Guarda Civil, ele era inspetor. Depois aprendi muito com ele, depois com o José de Oliveira Santos, que hoje é promotor de justiça aposentado, Juraci César e Silva, hoje delegado de polícia civil aposentado, e esses foram os seus mestres, e esses foram os meus mestres de rua, nos mais diversos recantos de Maceió. E é uma história de muito tempo, de muita luta, de muita perseverança. Depois trabalhei com vários companheiros.
houve uma época que a perícia tinha passado para a polícia militar, depois saiu, não, aí as autoridades da época mandaram que retornasse para o DETRAN. E os companheiros da época só eram 4. Eu, Edivan, o Camilo, depois tornou-se delegado, e Everaldo. E a gente, nós tomávamos conta da perícia. Para qualquer coisa. Então, quando tinha até, às vezes um adoecia, ficavam 3, e era um problema isso, porque não tinha pessoal suficiente. E houve uma época, no tempo de Daniel Malta, que chefiou a perícia, que ficou somente eu e o Edivan. A gente folgava de 8 em 8 dias, de 4 em 4, de 2 em 2, mas a perícia não parava. E passaram várias pessoas, chefinho da perícia, o Benedito Celestino Bonfim, conhecido como Bonfim, esse era da Polícia Civil. E a perícia era isso aí, e a gente ainda trabalhava, não diretamente, mas com a delegacia de acidente, com os acidentes com vítima às vezes que é fatais, que é não fatais, a gente ainda colaborava muito com a delegacia de acidente, porque é um tipo de acidente que requeria mais atenção, mais cuidado. E por aí, recolhimento de veículo para o depósito. O pessoal do depósito era tudo junto, éramos junto com o pessoal do depósito. Muita gente até confundia, pensava que a gente era do depósito, mas não tinha uma separação, porque nós trabalhávamos juntos. E a perícia assim, é um órgão de muita história. E é um órgão do DETRAN na época, que a gente tinha que aprender, dar informação, a gente era muito solicitado, a gente às vezes era perguntado sobre determinados artigos e leis de trânsito, porque a gente vivia na rua com o público, às vezes mais do que o próprio BPTran. Assim, o pessoal mas a gente era aqui, porque a gente era muito mais junto, a gente chegava, as pessoas chegavam para e outros queriam que a gente nós fornecêssemos resultado de acidente na hora e não podia, para evitar atrito, porque às vezes havia briga, discordância, e a gente tinha um maior cuidado de não colocar em xeque a reputação do DETRAN. E é um dos órgãos, é um dos setores, uma das divisões do DETRAN, um dos mais antigos. Porque em 1967, por aí assim, 68, quando eu já trabalhei na rua, e não era diretamente, mas quando tinha um acidente, vinha inspetor Quintela, o Milton, que muita gente ainda se lembra, que andava na motocicleta, o seu Milton, que andava na motocicleta, o senhor Mazzoni, que conduzia o guincho. Então a gente já, mesmo na rua, eu trabalhando fardado, mas já solicitava esse pessoal e eles chegavam junto. E foi por aí que eu comecei a gostar da perícia. E é um órgão de muito contato com o público, de muita indagação, a gente os componentes daquela época, depois um pouco, e até os recentes, os que eu alcancei, esses antes, até chegar o pessoal do concurso, a gente tinha que ter muita cabeça fria, porque senão
acho que brigava toda hora, discutia, mas a gente sempre procurava dissimular, deixar passar, não com fraqueza, nem com covardia, sempre com a verdade. Agora a gente também tinha que ser tolerante, porque ali cada um que queira estar certo e cada um que esteja certo, poucos são muito poucos que admitem, eu achei muito, não, eu não reconheço não. Outro ainda vinha indagar por aquilo daquilo, botava na justiça, a gente ia, convencia às vezes o juiz, o promotor, fosse quem fosse. Sempre temos que sair com raiva, porque ninguém agrada a todos. E essa é a história da perícia. Teve um diretor, um chefe, depois do redesenho do Detran, um pouco antes, um engenheiro do DR, seu Wellington, e ele sempre dizia assim: rapaz, como é que vocês aguentam? Ele chamava a gente de o pessoal que ia para campo, porque ia vivendo na rua, e ele tinha vindo do DR, e ele sempre dizia: rapaz, como é que vocês aguentam uma coisa dessa? Vocês não ficam enervados, estressados? Digo, às vezes tem um mais do que os outros, que varia as pessoas, os componentes, os companheiros, mas a gente vai. E ele achava muito interessante a capacidade da gente vencer todas essas coisas, às vezes esse desencontro dos condutores, todo tipo de gente, porque a perícia assim, luta, dirige, bate, se envolve em acidente, colida, barroa, o mais rico de Maceió. E às vezes também o pobrezinho que só tem um carro para ganhar o pão, mais o taxista, o motorista de ônibus, que às vezes bate errado de coletivo, não se conforma. E para os companheiros que eu ainda saí, me aposentei, ainda ficaram por lá, eu lamento. Uma coisa é o término, acabar a perícia, mas é assim, na vida tem dessas coisas, tudo muda, às vezes tudo se acaba, mas foi bom porque sempre os mais antigos que trabalharam comigo, os atuais, até do concurso agora, com quem eu trabalhei, a grande maioria, que deixou agora uma boa parte, eles também honraram, nunca se meteram em problemas, em falcatruas, em negócio ilícito, não. Um corpo assim de 10 pessoas ou 15, mais ou menos isso, pelo menos de rua, mas sempre estavam juntos e honraram com esse setor do Detran. E eu só tenho alimentar lamentar a extinção da perícia, porque em vários cantos, em vários estados tem, mas aqui tinha um detalhe que chamava a atenção. Por onde eu tenho andado, sem procurar saber, aqui tem que atualmente era um dos mais, ou se não o mais eficiente em termos de elaboração de BO, era a perícia do Detran de Maceió, Alagoas. E, inclusive, às vezes, alguns estados que eu andei, que eu conheci, eu procurava ver como é a elaboração, mas nunca chegava nada aqui, nem de longe. Mas a vida tem dessas coisas. Eu só quero desejar aos que vão para o setor do Detran, que eles tenham um bom êxito na vida funcional deles, extensivo à família de cada um, e que eles sejam felizes. Comigo eu vou guardar muita recordação da perícia. E
muita história mesmo. Bom, companheiro Arnaldo, a respeito do fim da perícia do DETRAN, tinha, acredito, pelo que a gente pesquisou, mais quase 50 anos. Achei muito errado, porque era um setor que dava um resultado quando existia um acidente, e aquilo ali valia como um documento onde o ganhador, vamos dizer assim, se é que existe ganhador, poderia buscar seus direitos na justiça. Então hoje a sociedade alagoana fica órfã de um setor muito importante para a justiça, muito importante para os condutores, para os pedestres, ou seja, para todo mundo que usa o transporte. Então foi um erro muito grande do DETRAN, eu acho que precisa ser revisto, acho que as autoridades têm que entrar em ação, vocês têm que buscar Ministério Público, Justiça, para que possa fazer voltar o trabalho da perícia de acidentes de trânsito do DETRAN de Alagoas. Inquestionável o excelente trabalho desenvolvido pelos profissionais da perícia do DETRAN de Alagoas, que há mais de 40 anos prestam um serviço de qualidade para toda a sociedade. E como um trabalho de qualidade, eles, através do boletim de ocorrência, eles fazem com que as pessoas tenham a possibilidade de acessar direitos legalmente constituídos. Realmente, a sociedade vai ter uma grande perda com o fim da perícia do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, porque os profissionais durante anos estudaram, se capacitaram e se dedicaram para servir bem à sociedade. E um trabalho desse não se joga fora. A instituição vai perder, a sociedade vai perder. Então é lamentável. Não haveria nenhum impedimento da sociedade, tanto o DETRAN como a SMTT, oferecer o serviço de perícia. A sociedade sairia ganhando ainda mais. Mas o entendimento dos gestores não é esse. Infelizmente, esses profissionais que se dedicaram a toda uma vida estão sendo penalizados. E a sociedade, afinal, quando o serviço público se omite de suas obrigações, quem vai pagar é o cidadão. Bom dia, companheiros. Com relação à perícia, que realmente agora está em foco, a questão dessa saída desse serviço que o Estado prestava à sociedade, e agora com a determinação, não do governador, mas a determinação assim, administrativa do DETRAN, o serviço foi retirado da sociedade. O fato, assim, eu também trabalhei na perícia, assim, quase 8 anos, e aí, dentro desse serviço, a gente sabe a importância do serviço perante a sociedade. Para você ter ideia, em 10 anos de serviço prestado à perícia, a sociedade foi registrado 35 mil acidentes. Ou seja, em 10 anos, né? A perícia já tem, segundo informes aí, que eu não tenho essa, gente entrou aqui 12 anos de DETRAN, mas ela já vem mais de 40 anos operando aqui no estado prestando esse serviço. O fato interessante é que eu não vejo assim a necessidade da retirada desse serviço, pelo contrário, esse serviço era para ser incrementado pela SMTT. Não a SMTT, não é a gente estamos aqui falando da credibilidade da SMTT e tampouco da competência dos servidores da SMTT, que com certeza tem muitos servidores competentes, inclusive fizeram curso com a Polícia Rodoviária, tudo, mas aí a gente está falando aqui de prestação de serviço à sociedade. Ora, você já tem um serviço deficiente, que seria da perícia, não por conta do setor, mas por conta do investimento do Estado nesse serviço. Ele saindo desse serviço, entrou da CNTT, ou seja, a população perdeu mais um serviço que poderia ser mantido. A exemplo de Aracaju, e pelo contrário do Estado aqui, para ter ideia, assim, até 30 de setembro do ano passado, eu participei de um congresso no nível nacional, e aí tive o prazer de conhecer o superintendente da SMTT de lá. Ele nos informou que até 30 de setembro já tinha se registrado lá em Aracaju 6 mil acidentes, enquanto nossa perícia aqui estava engateando com 1.980 acidentes, em média. É porque lá em Aracaju tem mais acidentes? Não. É porque lá as instituições públicas de lá, elas se uniram e aí criaram um único call center, e esse call center atende a 3 órgãos públicos que registram acidentes dentro da cidade, que seria o DETRAN, que lá é a CPTRAN, que é a polícia, ele mantém uma base dentro do DETRAN,
e presta serviço à sociedade, a própria CMTT também resiste a esses acidentes e a Justiça Valante, e também a direção, ou seja, 3 órgãos resistem ao acidente, prestando um serviço melhor à população. Aqui não, aqui a gente preferiu piorar esse serviço, extraindo um setor que poderia junto somar com a SMTT e aí dar uma abrangência maior aqui no Maceió. É só você lotear, zonear a cidade, dividir parte alta, parte baixa, como foi feito em Aracaju. Foi feito assim, foi feito o zoneamento da cidade e daí então delegou para que cada setor cobrisse aquela área mapeada. E infelizmente, determinação aqui, ninguém sabe porquê, e aí preferiu-se extrair esse serviço. Do mais, quem perde com isso é a sociedade e os servidores, que nela trabalhavam por conta que uma experiência já há muitos anos. Para ter ideia, como eu falei, 35 mil acidentes registrados no meio de 10 anos. Ou seja, que bagagem não tem essas pessoas? Porque cada acidente, na realidade, a gente faz um curso de perícia, mas não é aquela coisa da prática. Então você faz um curso de 15, 20 dias, 30, sei lá, 40 horas, 100 horas, mas não é a mesma coisa, porque cada plantão é um aprendizado. Cada acidente é uma novidade. Cada acidente você aprende algo mais. Ou seja, não vai ter curso nenhum que vai conseguir suprir essa prática efetiva na rua. É esse o grande X da questão. Porque o pessoal vai fazer um curso de perícia, não há condições. Eu passei da perícia, fiz curso, mas a prática em si nada substitui. Por quê? Então, o acidente é muito dinâmico. Então nunca aquele acidente é igual. Pode ter 1000 colisões traseiras, mas sempre vai ter um diferencial. Sempre tem uma peculiaridade que vai diferenciar aquele acidente do outro. Claro, eles iniciam para a mesma solução, mas aí você é um aprendizado. Então eu acho assim que com a perda. Mais nada está perdido, né? Vamos correr atrás aí, o sindicato está chegando, ver o que ele pode fazer aí para. Quem perdeu não é o Detran, quem perdeu é a população. E o Estado em si, eu acho que trabalha para a sociedade. Então está havendo alguma coisa errada aí. Então se eu trabalho para a sociedade, quero prestar um bom serviço, para que eu extrair um serviço que está funcionando bem, poderia funcionar melhor, desde que houvesse, claro, investimentos para que ele melhorasse mais ainda, e quem ganhar com isso era a população. Então, assim, desde que a gente entrou no Detran, né, há exatos 12 anos completados agora, que a gente acompanha o trabalho da perícia do Detran. E, assim, com o passar do tempo, a gente só vem acompanhando a evolução. São pessoas que têm muito compromisso, muita responsabilidade com o que fazem muito bem feito, são técnicos que estão se capacitando, se aprimorando o tempo todo. E assim, depois que a gente passou a conviver mais de perto, a fazer esse trabalho em parceria junto com a perícia, serviço social e perícia, a gente pôde ainda mais constatar a importância desse trabalho. O quanto os BOs que eles confeccionam são feitos com toda a técnica, toda a qualidade possível, e que, assim, fazendo a correlação com o nosso trabalho, fazem com que a população acesse direitos por ter um BO bem feito, de qualidade, e que vai possibilitar que eles acessem uma série de direitos que advêm de um trabalho técnico feito com tanta qualidade. Então, assim, o serviço de perícia do Detran é essencial para a sociedade. É essencial porque não se pode retroagir no que está sendo feito com comprometimento, com qualidade, com competência. Então é isso. Me convidaram aqui para dar o meu depoimento a respeito da minha experiência na perícia ou no levantamento, no setor de tratamento de dados em locais de acidente de trânsito. E o que a gente tem que levar em conta é a experiência que nos proporcionou conhecimento, nos enriqueceu, mas acima de tudo agregou para nós uma grande quantidade de amigos que conhecemos na perícia. Com relação ao trabalho especificamente, era um trabalho muito bom de se realizar, dinâmico, ativo, constante,
e isso muito nos engrandecia, porque nos sentíamos muito úteis para nós mesmos e principalmente para a finalidade do trabalho, que seria a sociedade. Com relação aos amigos, foram muitos ali dentro, os amigos de trabalho que nos acompanhavam na nossa jornada, nos nossos plantões, nos aperreios, nos reveses. Com o tempo passamos a nos tornar ali dentro uma família, e foi muito gratificante mesmo, tanto que quando veio a notícia de que da nossa saída da perícia e do tempo determinado para o final daquele setor, muito nos entristeceu, porque sabíamos do nosso trabalho e da relevância do nosso trabalho para a sociedade e da família que deixamos ali. Hoje a perícia não existe mais. A todos nós resta uma grande tristeza, mas vamos levantar a cabeça e torcer para que a SMTT, que de agora em diante legalmente é o agente para realizar esse tipo de trabalho, faça tão a contento como nós realizamos. Porque se tínhamos um setor neste departamento de trânsito do Estado de Alagoas que só recebia elogios, era o setor de perícia de acidente de trânsito. Então, rezamos nós para que o órgão agora encarregado desse levantamento, desse trabalho, consiga realizar tão contente como nós esse trabalho, porque para que a sociedade não venha sofrer com esse tipo de prestação de serviço. É só isso que eu tenho a dizer. Meu nome é Alexandre Nolasco, eu sou corretor de seguro e hoje em dia a gente depende muito da perícia para poder usar, para poder trabalhar na parte de sinistro, porque dependemos muito do boletim de ocorrência. O BO é fundamental hoje, o boletim de ocorrência é fundamental hoje no sinistro, porque é através do boletim de ocorrência que a seguradora vai buscar a parte gasta no veículo, né, na parte que foi danificada no veículo do segurado, quando o terceiro tem culpa, ela depende do BO para poder buscar. E com essa nova mudança aí, botando a SMTT no lugar da perícia, não ficou muito bom para a gente aqui. Porque o pessoal chega lá no local, separa, não é que separa, ele chega para poder organizar o trânsito e o boletim de ocorrência, que é o fundamental para a gente, ele não está fazendo. Ele não dá uma posição de quem está certo, de quem está errado. Ele só faz escolher os dados, ver as avarias do veículo e só. E a perícia não, a perícia ela já está no mercado há muito tempo, ela já está. Os meninos são concursados e eles sabem trabalhar nessa área. Então fica muito difícil hoje tirar a perícia, para a gente, corretor de seguro, tirar a perícia do mercado, tirar a perícia das ruas. Porque sem a perícia, sem o laudo, sem o BO, fica impossibilitado de a gente poder usar, saber quem é errado e quem está certo, né? Para poder usar o seguro para repor o veículo segurado ou do terceiro. Na realidade, a nossa preocupação, tanto como diretor do Sincor como corretor de seguro, para nossos clientes, vai ser na demanda sobre a culpabilidade do sinistro, onde existe, não vai existir uma flexibilidade dos condutores, e aí a perícia nos ajudava bastante com relação a isso.
ela verificava a culpabilidade do sinistro, identificava o causador do acidente e nós conseguimos fazer o nosso trabalho de uma forma mais prática. E a falta dessa perícia vai dificultar mais o nosso trabalho. Se não houver flexibilidade dos condutores, infelizmente a tendência é que uma das partes procure a justiça comum. Como corretor de seguro, eu confio plenamente na perícia do Detran. Certo? O pessoal faz o trabalho bem feito. Com essa mudança para essa MTT, vai deixar a desejar. Eu já me sinto até perdido. Certo? Eu sou corretor de seguro e o pessoal ajuda bastante com relação a apontar o causador no evento. E a SMTT, ela já mostrou o total despreparo, certo? Nessa questão. Não vai apontar o causador e vai ser difícil, até da seguradora, das seguradoras para que eu trabalho, pagar um terceiro, por exemplo. O meu cliente bate errado em alguém, certo? No carro de alguém, e não vai ter um laudo pericial que aponte o culpado, né? E com relação a isso aí, fica difícil até para a própria seguradora fazer o pagamento desse terceiro. Nós tivemos a oportunidade profissional na nossa vida de trabalharmos junto à perícia do Detran, onde nós fomos chefe de conciliação e laudo técnico daquele núcleo. E esse momento que nós estamos passando agora, eu queria dizer dos profissionais que ali existem. Quando nós trabalhamos nesse núcleo de perícia, nós vimos que nós tínhamos uma equipe, e temos uma equipe muito boa na parte de acidente automobilístico. O acidente de tráfego, cada dia ele está aumentando, cada dia nós sabemos que é necessário nós intensificarmos não só a fiscalização, mas também o levantamento devido à consequência da fluidez. E o grande lamento nosso é quando nós tivemos a notícia de que esse núcleo ele tinha acabado. Por quê? Porque isso nos trouxe uma tristeza muito grande, sabendo que ali nós tínhamos profissionais de diversas ordens, profissionais empenhados, dedicados, que queria sempre uma qualidade de um serviço melhor, em busca de um trânsito melhor para a sociedade alagoana, especialmente para a cidade de Maceió, porque era aqui onde nós fazíamos os nossos levantamentos de acidente. Mas esse momento que nós estamos vivendo é um momento que o município ele assumiu o levantamento de acidente de tráfego aqui na cidade de Maceió. Porém, é interessante dizer que se nós somássemos junto ao município, se o Detran ele continuasse com o seu núcleo de perícia, funcionando junto ao município, e o município também trabalhando junto com a Polícia Militar, em prol do mesmo objetivo, nós iríamos ter uma melhor qualidade no trânsito. A perda, na verdade, do núcleo de perícia do Detran, aqui nesse momento, foi um momento de tristeza, um momento em qual a sociedade alagoana, ela já está pedindo, já está clamando que essa situação ela retorne. Ela retome por quê? Porque a perícia ela dava o laudo do boletim de acidente dela, ela dava uma conclusão mais precisa. Ela trabalhava com profissionalismo a ponto de as seguradoras, os juizados, de um modo geral a justiça, ela poucas vezes ela vinha retrucar ou vinha indagar o que foi que houve no laudo de acidente. A veracidade dos laudos era muito perfeita. A forma como os companheiros que lá faziam ali aquele núcleo de perícia era algo muito brilhante. Então o Detran, na verdade, no momento do Detran, ele perdeu um pouco. Por quê? Porque a sociedade ela confia plenamente no serviço de perícia que era feito pelo Detran. E nós esperamos que um dia, uma hora, isso venha a voltar, venha a retomar, porque eu digo sempre, se recuou um pouquinho, né, nesse momento, mas eu tenho certeza que quando ela vai voltar mais forte, com mais precisão, e os colegas mais incentivados a trabalhar da forma como eles aprenderam, da forma como eles sabem, fazendo levantamento de acidente de tráfego na cidade de Maceió.
E quem sabe, se nós não vamos expandir mais essa perícia pelo interior do estado. Eu acho que esse é o objetivo, é trabalharmos para termos um trânsito mais ideal, onde haja confiança, credibilidade na situação do levantamento de acidente, onde haja um tempo-resposta bom. Então, esse daí é o que na verdade a sociedade está clamando. Ela clama que nós venhamos cada vez mais nos juntarmos e trabalharmos em prol dela. Esse aí é o nosso relato, pedindo que se possa voltar a perícia do Aerodetran no mais breve tempo possível. Muito obrigado. Bom, meus amigos, como vocês acabaram de ver nos depoimentos das pessoas ligadas, direta ou indiretamente à perícia do Detran, a emoção, o otimismo, as palavras de esperança, todos falam por uma só voz. Voz que vê este serviço voltar a ser prestado por uma equipe que, depois de preparada, com cursos na área de trânsito, no Estado e em vários outros da Federação, vão deixar este conhecimento para si próprio, pois não vamos ter a quem repassar. Aí nós perguntamos, será que valeu a pena? Fica a pergunta. Para que tanto empenho e tanta dedicação? Temos muito em que pensar. Como agiremos no futuro com nossas carreiras funcionais? Só vamos trabalhar para sermos remunerados no final de cada mês, sem nos preocupar com o trânsito em si. Com um cidadão que está em um acidente, no aguardo de um apoio, ou até mesmo de uma palavra de um destes técnicos, que muitas vezes fez papel de psicólogo e agora desempenham funções burocráticas, muitas delas sem sentido, um peixe fora d'água, já que muitos estavam habituados a trabalhar com situações de alto estresse. Um forte abraço a todos, deste técnico perito, que também está sentindo na pele o que é ter seus direitos cerceados sem a menor cerimônia. Arnaldo Martins.